Olá, como vão vocês? Aqui estou eu, Nelson Júnior, mais uma vez fazendo um vídeo diretamente da câmera para conversar com vocês sobre algumas coisas que tenho notado, não só numa questão de âmbito nacional, mas no mundo inteiro. As pessoas cada dia mais intolerantes, cada dia mais estranhas em suas maneiras de ser, não se voltam à espiritualidade e, muito pelo contrário, imersos no materialismo, transformam-se em seres realmente desumanos, negando a própria natureza da verdade e da justiça que deveria estar ao redor de toda uma sociedade civilizada, mas que acabam se tornando maneiras de se falar da boca para fora aquilo que não se pratica da boca para dentro. Todos falam sobre justiça, sobre verdade, pregam contra a mentira, pregam contra a falta de pudor, pregam contra uma série de coisas, pregam contra a corrupção. No entanto, nós na prática vemos políticos cada dia mais corruptos, situação socioeconômica cada vez mais estranha no mundo inteiro, cada vez dando menos condições das pessoas, por mérito, crescerem. Né? E aí o que acontece? Temos pessoas que, para subir ao governo, pregam a, a suposta igualdade, não colocando a meritocracia como deveria ser, e aí o que acontece? As pessoas seduzidas por isso elegem pessoas que, na verdade, são os próprios ícones da falta de ética e da falta de mérito em questão de crescer. Você que está aí não gosta do governo de esquerda e aí apoia aquele radical de direita, você não é obrigado a escolher entre dois idiotas, um de cada lado, entre dois imbecis, muito menos entre duas pessoas em quem você não confia, ou somente confiar porque a pessoa fala da boca para fora algo. Examine todas as propostas que os políticos fazem, examine o que eles dizem, se eles praticam, e mais, examine muito a fundo se, como todo o político tem os seus bens, né? É difícil você ver um político andando de fusquinha velho, né? Isso até você pode ver antes dele ser eleito, depois é um pouco difícil. Então, preste bem atenção da onde vem tudo aquilo, cobre e não fique calado. Nem que seja, se você é muito preguiçoso, no compartilhar de vídeos e ideias, no compartilhar de posts, no compartilhar de e-mails. Se você é muito preguiçoso para ir na rua, faça isso no mínimo. Esses dias tivemos uma questão curiosa. Eu me lembro há um bom tempo que houve aquele assassinato em Brasília de um índio e jogaram gasolina sobre o índio, tacaram fogo. E aí, o que, que se passa, né, daquele índio que foi feito isso daí? Foi um assassinato como outro assassinato seria qualquer, de qualquer cidadão, de qualquer ser humano. E pouco se fez com relação a isso. E há pouco teve o assassinato do garoto de 2 anos, né, do Vitor, que, sendo índio, tem aquela coisa, né? O país deveria estar tendo a comoção necessária por ser, em primeiro lugar, uma criança, porque aos olhos da nação todos somos iguais. Não deveria haver um parar, principalmente com esse governo que adora jogar, sabe, falar, jogar negro contra branco, paulista contra nordestino. Eles não adoram fazer isso, porque eles adoram jogar um contra os outros e falar da questão da igualdade social. Então, por que, que não foi averiguado quem degolou a criança? Não é verdade? É o tipo de coisa que são dois pesos e duas medidas. É porque provavelmente a pessoa que o fez deve ter as costas quentes ali na sua cidade.
Ah, aí tem aquele pessoal que fala, não, tem aqueles vídeos de índios cobrando pedágio e tal. Então, o país não é o mesmo para todos. Por que que a gente generaliza, não é verdade? Então a gente generaliza, a gente tem essa mania. Então quer dizer que todo muçulmano é terrorista, quer dizer que todo o cara de direita é bonzinho, né? Existe esse generalizar que todo religioso é 100% honesto. Será? Será que é assim? Será que não está na hora de nós revermos uma série de coisas? Revermos que essas grandes igrejas não pagam impostos, mas que os impostos eles não são cobrados para que eles invistam no bem-estar da população. É para isso que existe essa lei da não cobrança de impostos de igrejas. É para que ela reverta tudo que entra para os seus fiéis e para a comunidade, em obras sociais, e não só obras do tipo, olha que obra social, vou construir um templo gigante, cópia do templo do rei Salomão. Não é isso. Não é para isso que vem esse desconto. É para que as igrejas possam sustentar várias obras sociais. E a mesma coisa, não existe o proteger da cultura indígena, não é uma coisa que tem que ser revista, e aí tem que se rever também tudo isso daí, com relação aos direitos, com relação ao preconceito, com relação à inclusão social, porque é uma cultura dentro do seu próprio país. Tudo bem, nós compreendemos que hoje o país é uma grande miscigenação. Existe sim no sangue, se vai fazer o teste de DNA, todo mundo é um pouco negro, um pouco japonês, um pouco índio. Todos nós somos uma grande mistura. Mas não é por isso que devemos não prezar pela cultura indígena, pela cultura africana, pela cultura oriental dentro do país. Devemos ter uma postura, sim, de cobrança, porque afinal de contas estamos engolindo um governo que coloca a Comissão de Direitos Humanos protegendo a quem comete crimes e não protegendo aqueles que sofrem a questão do crime. O crime, ele deve ser punido para que exemplarmente outras pessoas não se sintam incentivadas a cometer mais crimes e mais injúrias. Toda pessoa que comete algum ato ilícito de qualquer magnitude e qualquer natureza, ela diante de Deus ela responde, mas diante dos homens e da sociedade, num nível material, já que quem o comete é materialista, deve sim ter a devida resposta. A falta de respeito nos meios virtuais, onde as pessoas se escondem atrás dos teclados, cometem injúrias, desrespeitos, criam a todo momento maus exemplos e nem por isso são responsabilizados. Existe a questão da liberdade, do livre-arbítrio, porque as pessoas podem sim, na rua, a boca pequena, no cochichar, falar mal dos outros, porque isso já havia antes da internet. O que acontece é que agora, diante da internet, as pessoas bradam as piores loucuras possíveis. Nós estamos passando por um momento de impunidade, por um momento em que, na verdade, o que acontece? São exacerbados os maus exemplos. A maioria das pessoas tem dentro de si um pouco de preconceito com relação ao que é diferente, mas nós somos um pouco diferentes do que há nos outros países. Nós devemos sim, assim como eu vi o padre Fábio de Mello, admitir certos preconceitos que nos dão tapas na cara, que nos fazem aprender que nem tudo que nós falamos, nós estamos pregando dentro de nós, mas nós devemos falar aquilo que falamos da boca para dentro, da boca para fora. Se você não crê em algo, se você não acredita piamente naquilo que prega, não fale da boca para fora aquilo que você deveria estar praticando da boca para dentro. O princípio da mudança social
e humana é na mudança íntima de cada um. Cada um tem o direito à vida, à liberdade, à livre expressão. Tem direito de ir e vir e tem direito às coisas mais básicas que dentro de uma sociedade e da civilidade temos direito. Direito à lei nos dando a proteção, ao governo nos dando proteção com relação a tudo que diz respeito à criminalidade. Nós estamos vendo tráfico de drogas, bancando aí esse batidão carioca aí que o pessoal insiste em chamar de funk. Funk na verdade é outra coisa, é James Brown, é outro tipo de som, e aí o pessoal batizou no Brasil de uma forma totalmente ilícita, porque afinal de contas você chamar para si algo que você não fez e que você não criou, e aí cria-se esse nome funk que não tem nada a ver. Nós devemos sim persistir enquanto criaturas, enquanto seres humanos, na mudança íntima de cada um. Devemos persistir e devemos conseguir. Devemos ser menos indulgentes com a criminalidade e com a injustiça social e com a corrupção no meio político. Não devemos aceitar esse partido ou aquele partido, se na verdade é mais ou menos isso, é porque a solução é mais ou menos essa. Vão pra rua, monta um partido novo, para de votar nesse bando de faz nada, bando de corrupto. Acessa a internet para ver putaria, então vai acessar a internet para ver o que é que os políticos estão fazendo. Ah, você gosta de seguir alguém que brada, levanta o dedo para cima. Não é para acreditar no que todo mundo fala, cara. É para ir lá e verificar. É para ir lá e dar uma olhada se é tudo verdade. O Google, ele tem informação. Cabe a você organizá-la em conhecimento. Cabe a você ver o que é verdade e o que é mentira. Cabe a você, quando compartilha um post dentro do seu Facebook, ver se ele é verdadeiro ou falso. Cabe a você não ser preconceituoso e ser tolerante com religiões diferentes, ser tolerante com pessoas com atitudes diferentes. E você pode sim ser contrário a certas coisas socialmente. O que você não pode é ser opositor no sentido de adversário, de querer que aquela pessoa com aquela ideologia, com aquela crença, com aquela raça, que nenhum tipo de questão seja avaliada de forma que você simplesmente a torne um inimigo. Quem prega isso prega o ódio e prega a ignorância. Você precisa estudar e saber mais sobre o que acontece na tua vida, na tua casa e ao teu redor. O teu universo começa em você, no seu autoconhecimento e no conhecimento de tudo ao seu redor, e vai para a sua família, na aceitação e tolerância da questão de que cada um dentro da sua família tem a sua opinião, e aí vai para o teu bairro, vai para a tua cidade, vai para o teu país. Seja tolerante, seja menos indulgente com as pessoas que roubam, que são corruptas. Seja mais militante da verdade. Você vai proteger esse governo corrupto que está aí? Você vai negar e tampar os olhos que estão querendo transformar o país numa republiqueta comunista? Você vai fechar os olhos para esses milhões que vão agora, o governo vai imprimir dinheiro, isso vai gerar uma inflação no país, não bastando a recessão com a evasão de divisas que eles conseguiram. Você vai fechar os olhos ao desastre de Mariana? Você vai fechar os olhos a tudo isso? Vai continuar sendo uma pessoa ignorante, no sentido de ignorar o que é colocado à sua vista? Vai continuar fazendo tudo isso contra você mesmo e contra o seu país? Vai continuar achando bonito simplesmente ficar compartilhando as coisas e não ir para as ruas cobrar resultados? Vai continuar achando que tudo é belo e não vai falar com aquele parlamentar, com aquele vereador, com o político que você elegeu? Não vai inundá-lo de e-mails e cartas, coisa que você poderia fazer abaixo-assinados, fazer tudo isso? Por que você não faz?
porque você é preguiçoso, é hipócrita, e para você, enquanto a crise não chega no seu umbigo, se você é favorável ao governo e vem com os princípios de comunismo e tal, se a crise não chegou no teu umbigo, na tua família, ou se chegou na tua família se você é um filhinho de papai, você é hipócrita, porque na hora que acabar a sua saída para ir no McDonald's, você começa a botar na cabeça, nossa, eu estou com um problema. Do contrário, você continua sendo o mesmo hipócrita de sempre. Por isso, cabe a você mudar em você mesmo o que você tem pregado e falar que você quer justiça social da boca para dentro. A prática da caridade, ela começa em você. Para de cobrar do Estado. Quanto maior o Estado, menor o cidadão. Quanto mais o Estado entra numa questão de protecionismo, o Estado tem, sim, as obrigações dele, de dar oportunidades iguais para as pessoas. O Estado tem a obrigação de dar as oportunidades de estudo, de dar a proteção aos seus cidadãos pagadores de impostos e a proteção aos seus cidadãos enquanto seres humanos contra a criminalidade, contra a injustiça, contra a corrupção, contra o tráfico de drogas, contra tudo, protegendo o seu território nacional das questões que sejam prejudiciais àquela nação. E assim podemos abranger o mundo inteiro que está passando por essa crise, onde vemos a intolerância daqueles radicais muçulmanos, pelos quais os que não são radicais acabam pagando, onde vemos a intolerância no Brasil dos evangélicos que tomam para si a verdade, mas na verdade eles não falam por todos os evangélicos, que nem todos são intolerantes. Muito pelo contrário. Quem é que prega a intolerância? Aquele que pensa em grandes igrejas, grandes negócios. E aí ele quer eliminar as pequenas igrejas e eliminar a concorrência de outras religiões. Por quê? Porque é mais dinheiro no bolso dele. E aí ele vai e prega dessa forma. Por que vocês não veem a coisa desse jeito? Aí vem o falso feminismo, que em vez de pregar direitos iguais, prega, na verdade, a expansão exacerbada dos direitos de um único gênero, ao invés de pregar somos todos iguais, todos com direitos e deveres. Por que não acontece isso? Por que não pensamos que, como sociedade, devemos ter um governo, sim, laico, mas não laicista? Devemos ter um governo que respeite todas as religiões e faça com que todas as religiões sejam respeitadas. Que todas as opiniões sejam respeitadas. Mas que não venha a impor a toda a sociedade um certo e errado baseado em ideologias. E sim um certo e errado baseado no certo e errado universal. Se matar é errado, é errado. Se roubar é errado, é errado. Se cometer todo tipo de contravenção e, inclusive, a corrupção é errado, é errado. Porque o salário dos políticos sobe e a aposentadoria vai para níveis de idade onde se torna impossível se aposentar. Alguém chegar aos 85 anos e se aposentar. O governo não quer que você se aposente. O governo não quer que você tenha os benefícios que você paga, porque ele quer mandar dinheiro para onde interessa, para o bolso dos políticos corruptos, para contas no exterior e mais. Quer mandar para onde? Quer mandar para Cuba, para construir porto, aeroporto. Esse programa Mais Médicos, que é uma grande fraude, se somarmos todas as pessoas atendidas que o governo diz que foi atendido, os caras não teriam como sequer dormir. Foi feita uma conta uma vez, os médicos do programa Mais Médicos teriam que, na data em que foi divulgada a quantidade de pessoas que eles atenderam, eles teriam que ter atendido uma pessoa a cada 5 minutos, 24 horas por dia. Essas mentiras tem que parar porque as pessoas não fazem conta, mas as pessoas não se perguntam.
Aparece qualquer idiota na internet levantando o dedo e falando que sabe qualquer coisa, todo mundo, oh! Sabe? Fica um negócio assim. Vai pesquisar, vá saber de que buraco saiu aquele cara que está falando alguma coisa. E mais, eu não estou falando para me ouvir, eu estou falando para você sentar a bunda na frente do computador ou na frente de um livro e vai estudar. As respostas estão ali. Leia sobre todos os assuntos. Seja culto no sentido de conhecer a fundo vários assuntos. Quer compreender a inflação? Vai e estuda o que acontece. Quer entender a recessão? Vai e estuda o que acontece. Ninguém, ultimamente, está falando e levantando o dedo, pregando alguma verdade que realmente a pessoa se esforça. Não existem os militantes de direita, sabe por quê? Porque os militantes de direita, eles são acomodados. A direita brasileira, ela geralmente ela só não é acomodada com os radicais. Então fica assim, os radicais de esquerda e os radicais de direita, aqueles que creem nas coisas, creem numa sociedade justa e meritocrática e democrática, não pensam da forma como deveriam. Então eles falam, eu não vou fazer, não vai adiantar nada, pois isso é hipocrisia. Se não vai adiantar nada, então já pega e se deita no trilho de trem. Se não vai adiantar nada, já desiste, entrega o país. Se não vai adiantar nada, por que é que você vai reclamar? Por que é que vai ficar botando post contra o governo? Se não vai adiantar nada, não faz porra nenhuma. Morre. Não é assim? Pois este é o pormenor. Enquanto você quer reclamar para que o país mude, mude você. Fortaleça-se. Seja ateu ou seja religioso, fortalece a tua índole. Fortalece a tua índole. Seja menos pretensiosamente o certo e estude o que é certo. Conheça as verdades. Para de ficar também postando, não teve ditadura militar, não teve... Pô, vai estudar, caralho. Veja que o que está acontecendo atualmente é que o governo, desde o início, fez todo um acordinho, porque os militares estão engolindo uma série de coisas que não deveriam engolir, porque a intervenção militar constitucional é algo que poderia já ter ocorrido em vias de que a corrupção se alastrou de tal forma. No entanto, aí existe aqueles caras, golpe o cacete. Porque não é importante colocar um outro governo ditatorial aí. Esse é de esquerda. Não, isso aqui não é direito, isso é centro, sei lá o quê. Balela! Quem fala esse bando de merda é gente que quer o quê? Quer se fortalecer em prol da ignorância. Porque as pessoas não estudam. Tem preguiça de ler? Acessa a internet, cara. E aí pesquisa. Mas pesquisa a fundo. Pesquise um assunto de verdade. Compreenda a realidade sobre a esquerda, sobre a direita. Saiba que nós estamos sim num perigo tremendo com o Fórum de São Paulo, com tudo isso que está acontecendo. Não sabe o que é o Fórum de São Paulo? Não viu aquele vídeo da Marilena Chauí falando que odeia a classe média, sendo aplaudida pelo Luiz Inácio Lula da Silva, em que tem gente que é toda da classe média e fala assim, eu vou votar no Lula. Deixa de ser idiota. Deixa de colocar quem te sacaneia no poder. Seja uma pessoa idônea. Pratique da boca para fora e da boca para dentro o mesmo ideal de liberdade, de altruísmo. E eu sei que essa geração nova não estudou nas escolas moral e cívica, mal conhece o hino da bandeira, mal conhece o hino da República, mal conhece o hino nacional, mas que pelo menos entre cantar um batidão e outro, você dessa nova geração saiba que mais vale um vocabulário limpo
correto falando sobre a verdade do que um vocabulário chulo falando sobre os prazeres da carne que na verdade só servem para entorpecer a tua mente. Você, e cabe somente a você, a mudança. Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei quanto tempo estarei nessa terra. E não sei se me agrada muito tempo, visto o quantas pessoas praticam a injustiça, a inverdade, a calúnia e a injúria, a violência e a criminalidade. Mas eu tenho uma certeza, que pelo menos eu sempre pratiquei da boca para dentro o que eu falo da boca para fora. E que assim seja. E que assim eu me mantenha, mesmo diante da adversidade. Eu agradeço a vocês e eu peço, sejam menos coniventes. Vem um canal do YouTube que o cara gosta de xingar e tal, e papapá, papapá. Corta o cara, velho. Para de dar asa pra cobra. Vem uma pessoa sendo injusta, repreenda se ela for próxima, se afaste se ela for distante. Ou ainda, comece a avaliar-se e ver até que ponto você não só não é conivente, mas é mau exemplo. Cabe a você mudar. Compartilhe esse vídeo, quem sabe, pelo menos na tua militância, para que outras pessoas ouçam o que eu tenho a dizer, as pessoas possam parar para pensar, ou até discordar, falar o que somente aqueles que estão na internet digitando por trás de teclados costumam falar, e discordar sem ter nada de novo a oferecer. Estamos vivendo uma situação bem assim. Eu espero que vocês reflitam. Obrigado.